Agora deu certo. Então, sejam todos bem-vindos à nossa Masterclass. Eu vou colocar, acho que o chat de um jeito que eu consiga ver aqui, para poder ajudar vocês. Deixa eu pedir a senha do Zoom, do meu pai, que daí eu consigo estar duas coisas ao mesmo tempo, porque da última vez foi mais produtivo, porque daí vocês não precisam abrir o microfone, que eu sei que vocês não são fã de abrir o microfone, né? E eu tinha esquecido que eu tinha feito desse jeito. Quando a gente está arrumando esses detalhes, que isso eu mesmo que fiz errado, conta para mim, o que vocês acharam deste e-book? O que vocês acharam que faltaram? E o que vocês gostariam que tivesse mais, ou nos próximos que eu pudesse fazer de diferente? Pode colocar aqui no chat que eu vou escutando, só para eu poder resolver isso, para a gente poder ter o chat ao mesmo tempo, que tem que ter no computador do lado. Vou pegar o cabo, peraí. Pai, me dá sua senha do Zoom que eu preciso entrar. Eu preciso do seu Zoom. Esse é o teu ID? Tá bom, beijo, tchau. Desculpa, gente. É só para poder fazer aqui, que daí eu consigo falar com vocês ao mesmo tempo, porque se eu deixar aqui, depois ele fica em cima do slide. Então, o que vocês acharam do e-book? Nossa, vamos ver. Não. Gostei bastante, excelente e-book. Como vocês são queridos, mas não tô reclamando, né? Mas o que eu poderia fazer de diferente, então? O que vocês acham que a gente podia complementar para ser mais fácil e até para poder pensar nos outros dois ainda que tá faltando? Gostei muito, bem didático. Pronto, foi. Deixa eu compartilhar a tela. Enquanto isso, eu vou resolvendo aqui do lado. Todo mundo vê a tela compartilhada? Sim, vocês estão bem aqui do ladinho. Consigo ver só alguns de vocês. Beleza, então vamos lá. Então, a gente vai... Ninguém tomar café, Acho uma pessoa que está com o para morrer na praia. Amor, não vai ser em inglês, não, que eu sou. Meninas, alguém tá com o microfone ligado? Se consegue desligar, eu não consigo. Quem tá com o microfone ligado? Achei, pronto. Então, vamos lá. A Masterclass, ela é para sistema urinário. E para a gente começar o sistema urinário, o que a gente precisa? A gente precisa saber a anatomia renal, tá? Então, na verdade, para a gente ser um bom imaginologista, a gente precisa do quê? A gente precisa saber anatomia. Sem anatomia, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, a gente precisa lembrar como que é esse rim. Então, a gente tem a córtex, que é a parte mais externa, que é onde tem parênquima mesmo, onde a gente daí sim tem os néfrons. A gente depois tem a medular, que a gente daí vai ter o quê? Vai ter conteúdo líquido, então ela é hipoecoica. E a gente tem a pelve, que daí é onde vai sair o quê? Onde vai sair a urina para o sistema coletor, tá? Por que eu preciso saber essa anatomia? Porque a anatomia renal, a gente vai ter que saber como que ela é para que eu possa ter certeza se se está certo ou não a morfologia deste rim. Então, por isso que eu preciso saber de como é que está
esse rim, tá? Então, só pra gente relembrar, tá? E agora, anatomia ultrassonográfica mesmo. Como que eu vou ver esse rim no ultrassom? Então, o número 1 ali é a cápsula, tá? A gente vai ver bem ela bem discreta. Então, ela é bem sutil. Depois a gente vai ver o quê? A gente vai ver a medular, e a medular sempre são como se fossem áreas mais arredondadas. Então, isso nos ajuda, porque daí a gente tem o quê? A gente tem a relação ou o limite córtico-medular. Agora, com o advento do Doppler, para a gente, às vezes, poder definir o que é córtex e o que é a medula, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar o Doppler colorido, porque daí eu ver a artéria arqueada ali. Então, isso ajuda bastante. Então, tem um trabalho novo que fala como é que eu meço essa córtex, como é que eu meço essa medula no gato, né? Então, o que eles recomendam? Fazer o corte transversal, que é a foto do ladinho ali, e daí eu vou medir a cortical vendo a artéria. Então, isso é uma coisa interessante. Então, essa é uma nova forma de você avaliar essa córtex e até para saber se tem alguma alteração acontecendo. Então, porque às vezes a gente vai ter dificuldade, principalmente em pacientes renais, que a gente perde essa arquitetura, a gente perde essa definição, a gente fica, onde é que tá? Então, a gente pode utilizar o Doppler para poder ver essas artérias, para ver essa divisão, tá? Deixa eu colocar aqui o bate-papo. Pronto, eu consigo agora ver vocês, tá? Agora deu certo. Então, além disso, então a gente precisa lembrar o quê? Nessa primeira foto, a gente tem o corte mais alongado do rim. Algumas pessoas chamam esse do corte longitudinal e algumas pessoas falam que esse corte é o sagital ou dorsal. A gente não tem consenso. Então, um livro diz uma coisa, outro livro diz outra. O corte transverso, o corte longitudinal é quando eu não tenho a pelve aparecendo. E o corte dorsal é quando eu ainda pego um pouquinho dessa pelve, depende do jeito que eu faço o corte. Então, para a medição do rim, o ideal seria só o corte mesmo longitudinal, onde eu vou pegar o maior eixo dele. E para a avaliação do corte transversal, para eu avaliar principalmente o quê? A pelve. Por quê? Porque daí eu posso ver se tem alteração ou não acontecendo nessa pelve. Claro, quanto melhor o meu transitor, mais fácil de eu conseguir avaliar essa pelve. Então, infelizmente, em alguns pacientes, às vezes eles são muito grandes, a gente às vezes vai ter uma dificuldade um pouco maior de avaliar essa pelve se ela não estiver alterada. Por quê? Porque a gente daí não vai ter um transitor tão detalhado para conseguir ver essa pelve. Então, o que mais às vezes dificulta é o tamanho do paciente e o transitor que eu estou utilizando. Sempre utilizar transitores lineares é mais fácil, mas nem todo paciente me permite utilizar transitores lineares. Então, a gente às vezes pode ter um pouco de dificuldade, tá? Se vocês perceberem, a foto do corte transversal é no transitor linear, então você vai ver que ele tem muito mais definição de imagem do que o outro. Então, vamos aos casos, né? Eu não vou falar muito da anatomia, porque eu quero discutir com vocês os casos. Então, vamos lá. O primeiro, eu peço desculpas, eu só vou pegar um gato, tá? Porque eu peguei alguns casos específicos, e daí, como eu de gato já tinha no e-book vários vídeos, eu achei melhor daí trazer outros casos para a gente poder discutir. Então, foi uma gata sem raça. A maioria dos gatos que a gente acompanha são sem raça. A gente está começando a ter algumas raças, eu não sei, a gente tem vários lugares do Brasil. Então, aqui, o que mais vem sem, quem tem raça é o persa, e a gente tem pego, às vezes, Maine Coon, mas a grande maioria é SRD. Eu prefiro, tá? Então, é uma opinião minha, eu prefiro gatos de raças. Por quê? Porque eles tendem a serem um pouquinho mais amorosos, eles são mais manipuláveis, então, geralmente a gente fica mais tranquilo para fazer o exame. Então, isso é uma coisa minha, tá? Eu não sou gateira, então eu tenho aprendido a como eu lido com esse paciente, como eu faço para que ele fique tranquilo no exame, e a gente sabe que às vezes ele tem um tempo dele e acabou e não dá para estressar. Então, eu gosto bastante de trabalhar com algumas raças, porque daí a mãe já veio acostumada, aquele gato desde o gatinho já está acostumado com manipulação, ele tende a ser um pouquinho mais tranquilo, tá? Então, eu não sei se vocês percebem isso, mas isso é uma das coisas que eu tenho percebido ao longo desses anos trabalhando com felinos. E eu creio que, assim, acho que daqui uns 10, talvez 20 anos, né? Muitos de nós ainda vamos estar trabalhando. A gente vai ter, acho que a maior população mais de gatos do que de cães, principalmente para quem trabalha em grandes centros,
porque tem sido essa o grande aumento. Então, a gente sabe, na Europa e nos Estados Unidos, a gente já tem esse aumento bem preeminente. Por isso, se vocês perceberem, está tendo muito mais, às vezes, trabalhos relacionados a gato do que a cães, por causa dessa alta demanda, tá? A Mayara falou que só tem de gatinho SRD, poucos Maine Coons, tem alguns Ragdoll. Ragdoll eu vi uma vez só. Sério que você pega Maine Coon brabo? Não acredito! Os que eu peguei eram uns delícias. Então, acho que minha como eu falo? Acho que a minha teoria acho que não está certa. Mas a maioria realmente é SRD, porque tem-se muitas misturas, e eu não sei vocês, mas a gente não tem muito os proprietários não têm tanto o costume de ter animais de raça, né? De gato mesmo, de raça. Então, eu acho que é uma tendência mesmo. Geralmente é SRD também. Beleza. Então, vamos lá. A gente não tem muito histórico, então, por que não tem muito histórico? Porque às vezes não tem mesmo. Dani, vamos fazer um ultrassom, ou às vezes é encaminhado de assim, exame ultrassonográfico. Então, a gente não tem muito histórico. Essa em particular, deixa eu lembrar aqui. Opa. Aqui. Peraí, vamos voltar aqui. Ela tinha vômito e apatia. Então, eu tô avaliando o rim, tá? Então, a gente vai falar só sobre o sistema urinário. E a gente observa o quê? Então, agora, por isso que eu fiquei enrolando e fiquei ligando para minha pai para poder pegar o Zoom dele. Porque eu gosto que vocês me digam o que vocês estão vendo, eu gosto que a gente tenha uma aula compartilhada, essa seria a palavra certa. Porque só ouvir eu falar, a gente não aprende. Então, deixei aqui bem na frente mesmo, para que vocês me digam o que vocês estão vendo, tá? Para a gente poder ter essa interação e para a gente poder ter um tempo gostoso junto. Então, vamos lá. Eu vejo aqui um rim. Esse é o rim esquerdo dessa gata, tá? Esse rim, para mim, já tá alterado. Mas aí, agora, a gente precisa listar essas alterações. Então, no e-book de vocês, então, eu sempre vou falar qual é a página, tá? Para que a gente tenha, porque esse material foi feito realmente para vocês. Então, a gente sempre vai falando para vocês como que eu faço e o que a gente pode fazer para avaliação, tá? Então, eu coloquei para vocês lá que a gente pode fazer um checklist, um passo a passo, se você quiser falar, tá? Que a gente tem o quê? Do número 1 até o número 8. Então, quando eu fui fazer, eu falei, nossa, gente, quanta coisa que a gente tem que avaliar nesse rim, e a gente às vezes avalia e a gente não percebe. Quando a gente lista, que a gente para pensar. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai avaliar é tamanho. Aqui depois eu mostro o tamanho, tá? Então, para a gente ver se ele está o quê? Aumentado ou diminuído. Quando eu vejo um rim dessa forma, a gente vai ter que se preocupar com o quê? Se tiver aumentado, pode ser que ele esteja fazendo uma insuficiência renal aguda, concomitante, ele tende a ser reduzido. Por quê? Porque ele já está com sinal de que não está com a arquitetura renal preservada, tá? A segunda coisa que a gente vai ter que ver é contorno e margem. Então, vamos ver aqui, ó. Como é que vocês acham que está esse contorno? Ele está regular? Ele está irregular? O que vocês acham? Pode falar no chat, não tem problema, eu vou vendo lá, eu sei que às vezes vocês não gostam de abrir, gostam de se expor, mas aqui é só para a gente realmente aprender. Não tem certo e errado, tem sim a participação mesmo, para a gente daí poder entender o porquê que você pensa assim e como é que eu penso, para a gente poder chegar num consenso, essa é a palavra certa. Então, também achei ele irregular. Se vocês perceberem aqui, ó, nessa porção ele está irregular, nessa outra porção aqui, mais caudal, também irregular, tá? Então, ele não tá mais do mesmo jeito. Aqui embaixo, a gente não vê tanta irregularidade. Aqui no finalzinho dele, na córtex caudal também. Então, esse rim tá irregular, muito bem, meninos. E aí, com a genicidade da cortical. Eu não estou comparando com o baço ali, então a gente não consegue fazer essa comparação. Tem alguns artigos para gato que dizem que a comparação já não deve mais ser feita, porque a gente sabe pela literatura que a cogenicidade de gatos pode estar com a córtex aumentada devido aos óculos de gordura. Então, a gente às vezes pede essa definição, mas visualmente ele parece realmente que ele está mais hiperecóico do que realmente ele é, tá? Mas essa avaliação, ela é subjetiva. Então, eu tenho que acostumar, às vezes, com o meu aparelho, e daí a gente vai acostumando e falando, tá realmente mais esbranquiçada do que deveria, tá? A ecotextura da cortical renal. Então, o que é a ecotextura da cortical renal? Então, as pessoas têm muita dúvida.
Então, a ecotextura é parênquima. O que eu vejo de alterar nesse parênquima? O que vocês já falaram até, que foi a primeira coisa que vocês falaram aqui, que foi, deixa eu pegar aqui embaixo, a presença de cisto. A Jailson falou, né? Então, a gente vê essa córtex heterogênea. Por quê? Porque se ela tivesse homogênea, não tem alteração. Então, ela está heterogênea. E a gente tem o quê? A gente tem essa área de cisto, que é bem grandona. Tem um outro cistinho minúsculo, que é como ele passa. Você vai ver que tem uma outra alteração, que é bem discreta, aqui, ó, tem um outro cisto, tá? Então, eu tenho uma córtex heterogênea. Lembrar que quando a gente tem cistos, pode ser normal para aquele paciente ou pode estar cursando com uma doença renal. Então, só a presença de cistos não quer dizer que é um problema, tá? Mas quando a gente tem outras lesões associadas, a gente daí vai se preocupar. A ecogenicidade da medular renal. Eu, particularmente, não utilizo muito esse termo, mas nos trabalhos eles colocam esse termo. Porque se você reparar em alguns pacientes, a gente não consegue ver aqui, ó, a medular hipoecóica. Às vezes a gente vê a medular hiperecóica. Então, como pode acontecer? Mas é a parece que o dono daquela lugar lá. Consegui. Então, a gente tem essa avaliação, que assim, eu faço meio que ela subjetiva, mas que ela deveria estar no laudo, tá? Então, é uma coisa que eu tenho que tentar trocar, porque em alguns pacientes a gente vai ver essa continuidade mais aumentada. Definição córtico-medular. Então, às vezes algumas pessoas falam limite córtico-medular, não tem termo certo ou correto, e sim para você ver se tem alteração ou não, e a gente não tem mais essa definição perfeita, né? Então, a gente consegue ver o cisto, a gente tem dificuldade de ver essa definição, talvez pela pelve dilatada, talvez, mas a gente tem o quê? A gente tem uma definição, eu coloco como mal demarcada ou quase com perda, tá? Então, a gente também, a gente já tem alteração dessa definição. Para o meu olho, depende do dia, é muito engraçado isso, porque você fala, para mim já tá mal demarcado, já perdeu. Mas tem pessoas que falam assim, não, eu acho que ainda tá mais, acho que ainda tem um pouco, perdeu leve. Então, a gente tem essa dificuldade, porque cada um interpreta de maneira diferente. Então, o que eu recomendo? Que vocês tenham 3 classificações. Preservada, perda parcial, mal demarcada, né? Então, quer dizer que ele ainda não perdeu completamente, mas ele tá perdendo. E perda total, tá? Mais que 3 classificações, eu acho que fica muito complicado depois de fazer controles. Então, se a gente subclassifica demais no nosso exame, ele fica depois complicado de você fazer retornos, tá? Pelve renal. Então, a pelve a gente sabe que está bem dilatada, então no corte transversal, longitudinal, que é esse, a gente consegue ver ela dilatada. No próximo vídeo eu já mostro para vocês o corte transversal, para a gente poder, no finalzinho aqui aparece, né, o corte transversal, mostrando realmente que ela está dilatada. E a gente tem que avaliar ao redor. Então, perirenal, alterações perirenais. Se vocês separarem, ele tem o quê? Tem um pouquinho de peritonite ao redor desse rim. E, às vezes, ó, dá muito sutilmente, às vezes parece que, ó, que tem um pouquinho de fluido subcapsular. Toda vez que eu tenho fluido subcapsular, eu fico atenta, porque isso pode ser um sinal de que assim, esteja desenvolvendo uma insuficiência renal aguda naquele momento. Então, uma injúria não é crônica, ela está agudizada. E com mesentério e pericóico também a gente fica um pouquinho mais preocupada. Por mais que esse rim pareça ser mais de um paciente renal crônico já, porque ele tem perda de definição, esse líquido pericapsular, ele me chama a atenção e fala, opa, mas eu acho que ele está agudizando. E por causa dessa pelve dilatada, a gente também pensa numa alteração com relação à alteração mais aguda. Então, vamos ao segundo vídeo. Ó, aqui eu tenho um pedacinho do baço, bem discreto, dá pra ver ele. E depois aqui eu foquei mais pra ver o quê? Pra ver a pelve mesmo. Por que eu foquei pra ver a pelve? Para que vocês possam ver aonde é a dilatação pélvica e aonde ela tem que ser medida. Então, quando eu estava fazendo, quando eu comecei, eu sempre achei que a pelve tinha que ser medida no corte transversal. Deixa eu parar então aqui. Para ficar mais fácil para vocês. Ó,
que estou no corte transversal, eu achava que a pelve deveria ser medida daqui e aqui. E daí, quando eu estava dilatada, eu sempre media nesse sentido. Mas, na verdade, eu tenho que medir nesse sentido. Porque a pelve vai dilatando, e daí eu vou observando ela nesse sentido. Então, cuidado na hora da medição. Eu já vi algumas pessoas fazendo essa medição errada. Quando eu meço, quando eu meço daqui para cá, a gente vai ter uma medida maior do que ela é real. A pelve mesmo é sempre daqui a aqui. Então, eu trago para vocês a imagem mesmo da medição, aqui ó, na figura de baixo, e a mensuração do rim. Então, 4.1. 4.1 é um rim de tamanho normal? Contem para mim. Ops, pelo amor de Deus, desculpa. Sim, muito bem, Vinícius. A gente considera o rim de 3 a 4,5. Tem algumas literaturas que falam 4,2, 4,3. Tem algumas pessoas que consideram um pouco menos. Tá errado, tá certo? Você vai ter que achar qual literatura você considera mais. Eu considero até 4,5. E assim, geralmente eu olho o gato às vezes mesmo. Porque às vezes tem alguns gatos que estão ficando, são maiores, né? Então talvez por isso que ele tenha aquele rim maior. Então eu considero ainda 4,5, tá? E o tamanho da dilatação da pelve? Aqui, nesse exemplo, ele está 0,75. Qual é o tamanho normal da pelve renal? É entre 0,2 a 0,3. A literatura mais nova de gatos com relação à rim, né, quer dizer, um trabalho de revisão, que é da Sally Griffin, que eu fiz uma live sobre ela considera até 0,35. Eu já acho um pouco demais quando eu comparo com o primeiro trabalho que foi feito, que é um trabalho do Danju de 2011. Então, eu acho que 0,35 para gatos já quer dizer alguma coisa. Mas ela considerou como normal. Então, a gente tem essas diferenças de literatura, o que deixa a gente muito confuso, muitas vezes. Então, o que eu falo para vocês? Leiam da onde vem essa literatura para ver o que vocês consideram. Eu desconsiderei ela e considerei o trabalho que fez, um trabalho específico sobre dilatação da pelve renal. Um trabalho lindo. Quem está no clube de leitura aqui vai ler ele comigo. Mas quem não tá, pode ler, ele é maravilhoso, é um trabalho do Danju de 2011, depois, se vocês quiserem, eu mando na verdade, não preciso nem mandar, ele tá aqui nas referências do trabalho, do e-book, e é a partir dele que eu considero melhor. Deixa eu ver aqui, ó, tá aqui, ó, tem dois do Danju, que um é um livro da Dominique, e o outro é o artigo que eu recomendo que todo mundo leia. Ele é um artigo muito bonito e ele faz a gente entender as causas de dilatação pélvica, o porquê que às vezes a gente fica na dúvida, como que faz, como não faz. Então, eu acho esse trabalho magnífico. Ele é um trabalho antigo, então vai fazer 10 anos já, mas ninguém nunca mais fez trabalho dessa maneira como ele fez, com um acumulado de casos como ele fez. Então, eu gosto bastante. Quem está desenvolvendo trabalhos e quiser reavaliar ou repetir esses dados, seria muito legal, porque eu acredito, na verdade, que se a gente parar para pensar, né, com relação a equipamentos de ultrassom, essa dilatação da pelve, eu acho que deve ser até menor hoje em dia, a considerada normal, porque eu acho que a gente tem uma maior definição do que se tinha em 2011, tá? Então, só para vocês saberem. Então, vamos lá. Esse gato, então, qual era a minha preocupação? Esse era o rim esquerdo. Toda vez que eu vejo o rim esquerdo, eu tenho que avaliar o rim direito. Só que essa gata não tinha mais o rim direito, porque ela tinha sido feita uma nefrectomia prévia. Então, eu tenho uma gata que tem um rim só, e esse rim está com alteração total da morfologia e com dilatação da pelve renal, com líquido pericapsular, então indicando que provavelmente está sendo feito também talvez está tendo uma insuficiência renal aguda concomitante com insuficiência renal crônica, né? Com doença renal crônica que a gente está vendo no ultrassom. Então, essa sempre foi a minha maior... eu fiquei super preocupada. E daí, para ela, o que era recomendado? A gente fazer o quê? A gente fazer exame de sangue e urinálise. Mas a bexiga dela estava vazia. Então, só foi possível fazer o exame de sangue e a creatinina dela estava 4. Então, realmente, ela está já num estágio de doença renal crônica já mais avançado, e a dificuldade dela é que ela tem o quê? Ela tem só tem um rim, então o rim está funcionando, morfologicamente ele já não funciona, e quando ele
a gente faz a função renal, a gente percebe que realmente não está funcionando. Eu coloquei para vocês no e-book, estou tentando achar aqui qual é a página, os estágios de doença renal crônica, o estadiamento. E assim, eu fiquei muito na dúvida se eu colocava essa página ou não. Então agora eu quero saber de vocês. Vocês já sabiam desse estadiamento da doença renal crônica? Vocês acham importante saber disso? Então que essa página eu realmente fiquei, sabe, coloco, não coloco, vale a pena, não vale a pena? Renata, essa dilatação poderia ter litíase? Sim, poderia. Eu segui o uretério, mas o uretério ele não ia, então ele só ficava nessa dilatação. Então, eu tentei seguir perto da aorta até o final, mas eu não vi nenhum sinal de cálculo, então eu desconsiderei essa probabilidade pelo ultrassom. Porque se eu tivesse ficando na dúvida, o que eu poderia ter feito era também um raio-x, porque às vezes a gente consegue ver esse cálculo, tá? Mas nessa gata em particular, eu desconsiderei a litíase, porque eu acompanhei, fui e voltei, realmente não tinha. Mas, tu tá de parabéns, a gente sempre tem que se preocupar com dilatação, quando a gente tem dilatação pélvica, ainda mais no gato, se tem ou não cálculo. Tem um trabalho que é do Danju também, que ele fala que acima de 1,3 a gente já considera como processo obstrutivo, exceto quando tem litíase em gatos. Então, litíase em gatos, a gente pode ter pelvis com dilatações menores. Então, a gente tem que se preocupar, tá? O que eu tava falando, gente? Desculpa. Eu li aqui o comentário da Dilson, que ele não sabia, que achou importante, mas daí eu esqueci onde eu tava. Falei do estadiamento, né? É isso que eu estava perguntando. Se vocês sabiam dessa classificação, é isso que eu estava perguntando. Porque eu fiquei na dúvida, porque nos trabalhos tem se falado bastante sobre a classificação e sobre a importância do ultrassom nessa estágio 1. E eu falei, será que eu coloco? Será que eu não coloco? Será que eu coloco? Será que eu não coloco? Mas eu resolvi trazer para vocês, porque como eu tive a mãe do Babulu que foi renal, e agora a Bela também é renal, eu falei, eu acho que a gente precisa, às vezes, saber um pouco isso, por quê? Eu não sei onde você está. Então, onde eu estou hoje, eu tenho especialistas que fica mais fácil, porque ele está antenado, ele sabe o que ele quer e tudo mais. Mas eu posso estar trabalhando, às vezes, com recém-formado, que não está sabendo bolhufa nenhuma, e, assim, a gente sabe de quantas faculdades, de quanta gente se formando, que às vezes não tem formação suficiente para estar ali. Então, eu resolvi trazer mais para que a gente, como ultrassonografista, possa ajudar esse clínico. E eu não sei onde vocês estão, né? Então, eu falei, pelo menos um pouquinho, às vezes, que a gente sabe a mais, a gente pode ajudar aquele paciente para que ele tenha uma sobrevida melhor, tá? Na clínica médica é muito utilizada mesmo a íris, e ela é super importante agora com a SMA junto que eles colocaram também. Quem sabe no futuro eles colocam algumas considerações também sobre ultrassom. Então, aqui, só trouxe o e-book para vocês, sobre doença renal crônica, o que é, o que não é, e que tem muita prevalência em gatos. Então, por isso, sempre o nosso cuidado na avaliação de gatos. É muito comum o gato ter alteração renal, e ele cursa com as alterações renais ao longo do tempo melhores do que do cão. Então, eu posso colocar, então, um sinal de nefropatia no laudo quando eu tenho perda da definição córtico-medular? Poderia colocar, já que esse é um dos diagnósticos diferenciais. É correto ou não? Daí eu venho, daí seria um outro aspecto, mas não seria errado. Eu poderia colocar em alteração morfológica, porque essa alteração morfológica poderia indicar uma nefropatia. Daí a gente coloca se pode ser crônico ou não, agudo ou não. Então, às vezes, a gente sempre fica nessa discussão. Essa discussão, ela sempre aparece. Eu, nesse caso em específico, eu coloquei que essa paciente tinha esse sinal de nefropatia, com pielectasia associado e com peritonite ao redor. Eu falei de boca, que provavelmente ela estava agudizando o processo, mas eu não escrevi isso, porque a gente sabe que isso pode acontecer, mas a gente não tem como dizer, provavelmente isso é um processo mais agudo. Então, eu disse que estava com peritonite ao redor e que a pielectasia poderia ser decorrente desse processo que fez a agudização, tá? Vamos ao nosso segundo caso. Era uma Rottweiler. Esse é um caso antigo, mas que eu amo de paixão, então eu sempre trago. Esse foi um caso do meu mestrado, mas ele me fez aprender muita coisa. E depois disso eu não peguei tantos casos disso, então por isso que eu gosto e trago ele sempre. Era uma Rottweiler grande, gente, sabe aquelas
gorda, gigante. E ela era de uma estudante de veterinária na época, que ela falou, vou levar para fazer exame já, né? Bem coisa de estudante, né? Vamos ver o meu cachorro? Falei, vamos, né? Quer fazer? Vamos. Mas a gente tá na época da residência, a gente quer fazer tudo. A gente fala assim, vamos lá. Qual é a maior dificuldade no Rottweiler? Tamanho e definição de imagem. Como já faz algum tempo, esse era um equipamento maravilhoso para a época, mas hoje, quando eu vejo a imagem, eu falo, nossa, como ela era granulada. Então, mas são alguns vídeos que a gente guarda, tá? Sim, a pele é difícil mesmo, já que e o pelo, gente, o que é aquele pelo para depilar? E assim, um cuidado que vocês têm que ter com esse tipo de pelo, tá? Quando vocês fazem a depilação, o pelo fica muito, como é que a gente fala? Ele fica como se fosse barba, né? Fica muito espetado. Então, isso causa severa abrasão no transitor. Pelo amor de Deus, me coloca um papel filme, me coloca uma camisinha, pelo menos nesse tipo de cachorro, porque senão você vai perder esse transtorno ao longo dos anos, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter bastante com esse tipo de paciente depois que a gente depila. E aí, o que vocês viram? Conta pra mim. A minha maior dificuldade nesse dia foi tá no rim, não tá no rim. Tá no rim, não tá no rim. Tá no rim, não tá no rim. Essa foi a minha dificuldade. E você tem que pensar que, assim, como é que é a minha formação, tá? Eu me formei na Federal, eu aprendi a fazer ultrassom no 4º ano de faculdade, então eu descobri que eu queria fazer imagem no 3º. No 4º eu tive matéria, aprendi a fazer o exame. Então, durante a faculdade eu já fazia exame, então eu já estava entretida nas coisas e tudo mais. Fiz minha residência, foi 1 ano só, na época não era 2, era 1 ano só, e entrei no mestrado. Então, estava teoricamente no 2º ano de formação, mas eu tinha já uma caminhada. E quando eu vi esse rim, eu falava assim, tá dentro ou tá fora? Tá dentro ou tá fora? Por isso que eu trago esse caso até hoje. Tá dentro ou tá fora? Tá dentro ou tá fora? Tá dentro ou tá fora? Então, cachorra gigantesca, mão e falta de experiência. Não é nem falta de experiência, na verdade. É assim, não deu tempo de processamento mesmo de um monte de casos, né? E daí eu falava assim, e agora? Eu faço o quê? E agora? Isso tá dentro ou está fora? Ela não era castrada. Eu falei assim, isso aqui pode ser um ovário cístico, e daí eu tô fazendo uma imagem, ele entra dentro do rim. E, gente, sabe aqueles casos que você fica com você e com você mesmo? E você fala assim, e agora? E agora? Tá dentro ou não tá dentro? Então, vamos lá. Eu tenho uma estrutura cavitária, com formação aqui de contornos, né? Meio irregulares, mas tem contorno. E eu tenho uma parte aqui do rim, ó. Eu vejo o rim, ó. Tá vendo? O córtex cranial do rim tá aqui. E depois vem essa estrutura. E aí você fala assim, agora, tá na córtex caudal, eu tenho uma perda desse rim ou não? Eu tenho esse rim, e daí é uma outra massa que tá vindo e a gente tem essa dificuldade. Então, a maior dificuldade foi essa. O que eu falo pra vocês hoje? E hoje, quando eu vejo o vídeo, pra mim fica muito mais fácil. Porque, claro, eu já vi esse vídeo, depois eu vi ele ao vivo, é muito mais fácil depois do ao vivo. Toda vez que você vê uma parte só do rim, você não consegue ver a continuação dele, tá no rim. Não tem como uma massa ter vindo na frente, tá? Sim, impossível. Depois eu peguei um outro caso muito similar a esse também, e daí você fala, não, tá no rim mesmo, né? Que você faz o corte e vai. Então, você viu uma porção do rim, e logo depois você vê qualquer outra estrutura, isso é uma massa no rim, tá? Que diferenciais eu pensaria, então, se isso aqui tá no rim? Eu tenho uma estrutura que deforma toda a córtex caudal dele, então eu tenho metade do rim normal, metade do rim alterado, e essa alteração, ela é bem o quê? Ela é cheia de líquido, né? Então, é uma estrutura hipoecórica. Sim, tá no polo caudal. Muito bem, Renata. Então, o que eu vou pensar de septada também? Muito bem, Jailson. Como é que eu vou pensar, então? Como o meu trabalho de mestrado era avaliar no ultrassom e o meu standard era todos os casos que eu fiz ultrassom abdominal foi para cesárea. Oh, falando de gestação, não é gestação ainda. Todos os casos do ultrassom foram para cirurgia. Eu vi essa lesão e falei, pelo amor de Deus, eu preciso desse caso, eu preciso saber o que é, porque eu preciso ter meu M. Gente, eu não sei se não sei se alguém de vocês fez mestrado para fazer, né? Ai, gente, você precisa do M. Então, assim, você parece uma pessoa, você fica uma pessoa que você não olha o cachorro. Você fala, esse caso, não, preciso desse caso, precisa fechar isso, precisa fechar aquilo. Aí você vê um M. E daí você não M, fala, pelo amor de Deus, preciso saber, preciso mandar esse cachorro para cirurgia, vamos abrir, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E daí a cachorra foi para cirurgia. A professora era uma professora que nem está mais aqui, ela agora está nos Estados Unidos. Ela teve que fazer a abertura da cachorra pela região
lateral mesmo, ela não conseguia acesso pelo abdominal, foi bem difícil a cirurgia. E como era um caso do meu mestrado, eu levei a câmera, eu filmei, cara, sabe aquele caso maravilhoso, lindo, maravilhoso? O que aconteceu? Perdi tudo, porque meu computador bugou um mês depois, no meio do meu mestrado. E daí, graças a bom Deus, eu tinha no telefone da histopatologista, e daí eu pedi para ela. Aí eu falei, pelo amor de Deus, tem foto, que eu preciso muito pro meu trabalho. E daí eu tenho a foto da histo, tá? Eu não tenho mais a foto do original, eu gosto bastante do original, mas não tenho. Mas fica super legal para vocês poderem entender. Então, ó, eu tenho a córtex cranial mesmo, normal, né? E olha o tamanho, né, da córtex caudal com essa massa mesmo. Ela era cavitária, tá? A gente não abriu no dia, a gente mandou direto para a histopatologista, a gente não quis abrir para não alterar os achados lá. E foi meu primeiro caso, já dando carcinoma renal. Para mim, ele foi muito importante pela dificuldade de eu entender se estava dentro do rim ou não estava, e para eu entender que qualquer massa, eu sempre vou pensar na aplasia. Perdeu a alteração, perdeu a forma, eu sempre vou pensar em neoplasia. E assim, gente, eu sou fã da cirurgia, não tem jeito. Eu não sei se porque meu mestrado foi nisso, compara ultrassom e faz ultrassom e vai para cirurgia, até hoje eu tenho essa necessidade. Eu falo, quero ver, porque eu acho que isso ajuda bastante, a gente consegue ter mais decisões diferenciadas, a gente consegue entender muito mais aquilo que a gente está vendo. Então, até hoje, se perguntar para mim, espera ou abre, eu vou falar assim, se é para abrir, por favor, porque eu quero entender o que está acontecendo, e vai que alguma coisa mais séria a gente está perdendo, tá? Então, por isso que eu trago esse caso para vocês. Que diferenciais que eu coloquei na época? Na época eu coloquei como granuloma também, e área cística, nem coloquei na plasia também, mas coloquei a presença de uma área cística. Então eu tive dificuldade na época de pensar em diferenciais, porque eu ainda era mais nova, né? Então não tinha muito repertório. Por isso que eu trouxe para vocês, né, as massas, né, para a gente saber como que elas podem ser, né? Então, podem ser hipoecóicas, podem ser isoecóicas, podem ter padrões mínimos, podem ter áreas de necrose, provavelmente aquelas áreas septadas eram áreas de necrose. Então, a neoplasia, ela sempre vai ser um dos diferenciais que a gente vai ter que colocar quando a gente vê a alteração nesses rins, tá? Existe algum estudo sobre prevalência de neoplasia renal ser mais primária do que metástase? Vinícius, eu não li nenhum trabalho sobre isso, então não sei te dizer. Talvez no livro de oncologia talvez ele possa dizer isso. No que eu li, há algum tempo atrás, não tinha essa informação. Então, não sei te dizer. Temos que dar uma procurada, tá? E, ó, o mais comum é o carcinoma renal mesmo no campo, por isso que eu trouxe esse caso para vocês, tá? Terceiro caso. Uma lhasa de 9 anos fêmea com vômito. O que a gente pensa quando tem vômito? Então, vômito a gente vai pensar gastrointestinal, então se a gente for pensar na classe passada, vocês também vão ver que a maioria era vômito também. Então, é um dos diferenciais que vão para vários sistemas. Então, é aquele que a gente tem que descartar problemas gastrointestinais, problemas renais. Então, ele cursa com os dois sistemas. E eu avaliando o rim, o que eu visualizo? Gente, esse também é um caso, por isso ele é um pouco mais antigo também, era do meu primeiro aparelho. Então, hoje eu falo, nossa, como é mais granulado, né? A gente desacostuma a ver, mas na época era maravilhoso. E eu vejo o quê? Eu vejo uma comida, literalmente, parece que comeu meu rim. Ó, tá vendo? Eu falava assim, Jesus, o que eu tô vendo? Sabe aquele... E daí depois tinha uma área, ó, tá vendo? Mas como parece que líquido livre, mas tava junto o líquido, tem peritonite ao redor. E daí eu falava, será que a cápsula tá com líquido? Daí eu falava assim, mas subsídio perinéfrico é gato, não dá pra ter isso no cão. Gente, sabe aqueles casos que eu falo, ai, não tô entendendo, não dá, eu faço o que agora? Tem sempre assim. E assim, é uma coisa muito legal, na verdade, da medicina. Quando você acha que você falou assim, não, acho que a gente já viu tudo. Sempre aparece uma coisa nova. Então, cada dia é sempre uma caixinha de surpresa. Então, eu vejo o quê? Eu vejo uma perda da arquitetura renal. Ele parece que realmente ele foi comido no meio dele. Tem líquido ao redor, tem peritonite, e parece ter um líquido livre, mas ele é um líquido livre que parece também encapsulado. O que eu fiz nesse dia? Eu simplesmente olhei para o cirurgião e falei, olha,
Tem um negócio estranho nesse rim. Eu não sei se é uma neoplasia, eu não sei se isso é um abscesso, eu não sei o que eu estou vendo. Eu só sei que está alterado, eu acho que tem que tirar, né? Porque o cachorro tem vômito, né? Ele também tinha dor abdominal, né? Vamos fazer os exames para ver se tem leucostose, alguma coisa assim. Mas eu acho que tem que tirar, porque eu não estou entendendo o que aconteceu com esse rim, eu acho que esse rim está funcional. Ele falou, né? Ele falou assim, foi falado com o proprietário também, e o proprietário falou, tá bom, vamos ver, né? Vamos ver se essa é a causa do vômito, vamos então analisar. E olha o que eu vi na cirurgia. Então, tem alguns casos que a gente sempre vai guardar. O rim não tinha mais forma de rim, né? Perdeu totalmente a forma. E daí, quando a gente abre ele, então, assim, a gente parece que nem via na ultrassom, né? Aqui parece que ele não é tão feio. Não sei se vocês já perceberam isso. Parece que às vezes não é tão feio. Parece que no ultrassom a gente vê um pouquinho mais feio. Daí parecia uma área de hemorragia. E ali era líquido livre mesmo, que ele tinha meio encapsulado. E eu olhei e falei, bom, acho que deve ser uma neoplasia isso aí, né? Falei assim, sei lá o que é esse negócio. Pra gente descobrir o que teve que fazer, histopatológico. E deu uma nefrite necrótica purulenta crônica agudizada severa. Eu falei, gente, que coisa maluca, nunca peguei um caso desse, esse foi meu primeiro caso, tá? Eu falei, nunca vi isso na vida. E daí ela colocou um comentário, né? A gente faz aqui na Verme. Existe a possibilidade de que eventuais alterações neoplásicas sejam ocultadas pela extensão e severidade da reação inflamatória, né? Então, recomenda-se a reavaliação desse paciente. Então, pode ser sim que tivesse uma neoplasia junto, mas estava tão inflamado, né? Então, era realmente uma inflamação muito severa, então não foi considerado. Daí, eu fico muito feliz quando vem esses patológicos, porque eu falo assim, realmente, a indicação foi correta, eu deveria ter tirado aquele rim, né? Então, essa é sempre a minha... eu sempre faço, hoje em dia, essa ponderação, né? Que bom que a gente retirou, porque realmente era uma necessidade para aquele paciente. E daí a nefrite começou a ser um dos meus diagnósticos diferenciais para essas alterações renais. Não era antes. Hoje em dia eu já penso mais nesse tipo de diferencial. No e-book eu coloquei daí só os granulomas, os piogranulomas, né? Porque a nefrite mesmo, nós falam que a gente não consegue diferenciar no ultrassom. Então, as lesões não neoplásicas, elas geralmente são piogranulomas. Então, talvez a gente pudesse classificar como um piogranuloma e não uma nefrite no ultrassom, tá? Mas eu gosto bastante desse caso. Eu já peguei, acho que uns 2 ou 3, que eu consegui fechar isso também entre diagnóstico diferencial. Mas, ultimamente, não tenho visto esses rins horrorosos. Eu não sei se vocês têm isso, né? Parece que a gente tem umas levas, né? Que vem em alguns casos e depois eles não aparecem mais. Caso 4. Um shih tzu, 8 meses macho com vômito. De novo, vômito. A suspeita do veterinário, ela deve ter um corpo estranho, 8 meses, vomitando. Ai, gente, era uma coisinha tão linda. Tem uns casos que a gente lembra até da carinha do cachorro. A gente tem o quê? Ele era marronzinho, pequenininho, ele era bem pequenininho, ele era bem gostosinho. E daí a gente lembra, porque a gente lembra do cachorro e do caso. Mariana, como diferenciar a granuloma e o granuloma pelo ultrassom? Na verdade, não vai ter como a gente diferenciar no ultrassom. Por quê? Porque, não, o piogranuloma, ele a gente vai pensar mais quando tem alteração junto com a pelve. Então, a gente coloca piogranuloma, quando a gente vê alteração na pelve concomitante. E o granuloma, quando a gente vê mais na região da córtex. Mas, às vezes, pode estar tudo misturado e a gente não consegue fazer essa diferenciação. Eu posso colocar os dois diferenciais juntos. Consegui me fazer entender? Então, a suspeita era corpo estranho. Era um cachorro tão gostosinho. Quando eu cheguei na região do rim, eu não entendia que isso era rim. Essa é a palavra. Eu passei pelo rim. Estava como estagiária na época. Voltei. Falei, gente, esse cachorro não tem rim? Tem um negócio estranho aqui. Então, eu demorei. Foi a primeira vez que eu peguei. Eu demorei para poder reconhecer o rim desse paciente. Porque o meu cérebro estava procurando um corpo estranho. Então, às vezes é bom a gente não saber as suspeitas, mas às vezes é bom a gente saber, porque às vezes a gente é um pouquinho mais minucioso nesses achados, tá? Então, nesse caso, o meu cérebro estava tão preocupado, tão focado no corpo estranho, que eu tive dificuldade de entender o que eu estava vendo com relação ao rim, tá? Então, esse era o rim esquerdo. O que vocês observam? Essa estrutura cística aqui, ele hipericórdico, parece que é uma borda aqui, ó, hipericórdico em volta, sem definição córtico-medular. Era uma coisa meio amorfo, né? E daí eu olhei,
Eu falei, e agora, né? Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou ver o outro rim. Então, eu vi o rim contralateral, então esse é o rim direito. E daí o rim direito parece que eu não vi a mesma. Então, parece também, ó, que tem umas áreas que estão mais irregulares, ó, tá vendo? Parece que a cápsula fez como se fosse uma borda. Gente, eu não consigo entender o que eu tava vendo. Mas, daí, é aquela coisa de você voltar àquilo que você já tá acostumado. Na hora que eu pensei, cachorro jovem, né? Então, 8 meses, com os 2 rins, que nem parece mais rim, a primeira diferencial que eu pensei foi em displasia renal. Porque eu falei assim, até porque eu nunca tinha visto, né? Eu falei assim, deve ser uma displasia renal, isso aqui. Porque esse rim se perdeu no meio do caminho. Hoje, quando eu vejo a imagem, né? Como ela é muito granulada, porque é o aparelho antigo, você fala assim, nossa, se fosse um aparelho dos dias de hoje, a gente teria até uma cuidado melhor, a gente conseguir ver essas lesões. Porque a gente tem uma retração dos bordos ali, né? Não tem, ó, aqui a gente não tem diferenciação corticomedular nenhuma. Realmente aquele rim que você não sabe nada nem coisa nenhuma. Então, eu fiquei super feliz. Então, assim, eu preciso confessar. Ai, gente, eu fiquei, que legal, essa displasia. Assim, eu preciso que esse cachorro, precisamos ficar em cima do cachorro, porque eu preciso saber se é ou se não é. Fez o ureia-creatinina. A creatinina dele tava 12, gente. Foi internado, mas ele, naquela madrugada, ele faleceu. E daí, eu fiquei a gente, né, era o meu primeiro caso, falei, pelo amor de Deus, pede pro proprietário que a gente quer o rim, a gente só quer o rim, a gente não, né, deixa a gente pegar o rim, a gente paga o estomatológico, mas, por favor, me dá o rim. É feio isso, mas eu precisava entender, para ter certeza que se eu era uma displasia ou não. E daí foi para o histopatológico, então, então, olha como é que era o rim. Aqui ele já tá meio amarelado, porque daí a gente só pôde abrir depois, tá? Ele morreu de madrugada, a gente pôde só abrir depois no dia seguinte, então ele já não tava com aquele aspecto mais tão rosado, tá? Então, ó, ele tinha vários cistos fora, então aquelas áreas estranhas eram vários cistos fora do parênquima dele. Olha como ele tá bem irregular, e na hora que a gente abria esse rim, ó, estamos comparando um com o outro, ele não tem realmente mais definição. Aqui parece que ainda tem bastante, né? No ultrassom não tinha. E ó, ele tem realmente esses bordos mais irregulares, ó, então parece que essa retração da córtex mesmo. Então, esse sim foi um caso de displasia renal. Para mim foi muito importante, por quê? Porque na literatura se fala que displasia renal é esse rim aqui, ó. Ah, parece. A literatura tem uma foto, igualzinho esse rim. Todo mundo fala assim, isso aqui é displasia renal. Eu falo assim, gente, porque o meu caso de displasia renal é um rim completamente alterado, é um rim deformado. E quando a gente daí vai estudar sobre a displasia renal, a gente sabe o quê? Eu vou voltar aqui, depois eu volto de novo. A gente tem o quê? A gente tem doença renal crônica antes dos 5 anos, a gente tem deformidade desse rim. Tem algumas raças que são específicas, né? Então, nesse caso, era um Lhasa, então ele era uma raça que poderia ter realmente alteração renal. E as causas podem ser diversas. E a gente começa a pensar, então, esse rim, ele é ou não é de uma displasia renal? Porque a displasia renal, vou ter um rim com doença renal crônica com até 5 anos. É isso que a literatura diz. Como, então, esse rim é da cachorra do meu pai, não a Lara, que morreu de doença renal. A Becky é uma peluda. Ela tem esse rim desde nenê. E eu acompanho ela e hoje ela tem 9 anos. E esse é o rim dela. Eu falo assim, isso aqui não é displasia renal. Só que isso é uma alteração que a gente começou a observar, de novo, York, são raças pequenas, né? Lhasa, Shih Tzu, já vi no Spitz. Então, a gente vê o quê? A gente vê definição córtico-medular, gente. Tem aqui, ó, em volta. Só que o que acontece? Acontece que a gente tem, na verdade, ó, a gente tem definição córtico-medular, tá vendo? A gente tem. Só que o que acontece é que eu tenho a medular, então eu tenho o sinal da medular aqui, ó, que é essa linha aqui, ó, deixa eu soltar. Ele tá bem espesso e ele tá bem pericórdico, e daí parece o quê? Que ele tá até meio fora. Então, ele faz com que a gente não consiga visualizar a medula com perfeição. Então, dá a impressão
de que ele não tem uma boa definição, ó, tá vendo? Porque daí a medular, ó, eu tenho o sinal da medular, e daí eu tenho esses pontos hiperecóicos ao redor. Isso é uma alteração? Isso é uma alteração. Esse rim não está do jeito que ele deveria estar. Mas eu não creio que isso seja uma displasia renal. Então, o que eu faço hoje? Toda vez que eu vejo um Então, plástico queimando? alteração, eu simplesmente falo presença de alteração morfológica. Esta pode indicar alteração familiar renal, que pode ser, e ou nefropatia no futuro. Recomenda esse acompanhamento. Mas eu não ponho displasia. Por quê? Porque daí vai acompanhar esses pacientes, não acontece nada com os pacientes. Pode ser que talvez a BEC daqui a algum tempo tenha, talvez tenha, mas não existe nenhum trabalho, nenhuma pesquisa que acompanhou esses rins até o final para dizer o que deu e o que não deu. Então, assim, quando a BEC morreu, eu já pedi pro meu pai, eu preciso do rim dela, porque eu preciso ver o que aconteceu com esse rim. Preciso entender o que aconteceu com esse rim. E pode ser que seja normal, e pode ser que ela morra de outra coisa, pode ser que ela também tenha doença renal no futuro. Então, hoje, eu sou mais cautelosa. Por quê? Porque o meu caso de displasia renal, ele foi muito gritante, né? E o paciente tinha menos de um ano, ele morreu com menos de um ano de alteração renal. Esses pacientes vivem bem. E é um achado no ultrassom. É claro que eu tenho que descrever, óbvio que eu tenho que descrever. Mas eu não creio que seja displasia renal. Então, essa é a minha observação, tá? Não tem como provar isso, isso é uma coisa que eu observo, não tem literatura sobre isso, mas eu gosto de trazer para ver se vocês percebem as mesmas coisas, se você tem essas mesmas dúvidas ou não. Como que eu descrevo? Eu coloco definição corte medular preservada com presença de sinal da medular hiperecóico espesso associado com pontos hiperecóicos. É assim que eu descrevo na descrição, para a pessoa poder entender. Porque a definição, que é a diferença entre a cortical e a medular, ela está preservada. O que eu tenho é uma alteração dentro da medula. E daí, quando eu troquei o aparelho, que eu tenho uma imagem da BEC no aparelho antigo. Realmente, no aparelho antigo, ficava bem, né, ficava feio demais. Mas no aparelho novo, né, que agora não é mais novo, mas na época era, eu falava assim, olha aqui a tal da definição que eu estava perdendo. Então, hoje eu sou mais cautelosa. Eu creio, talvez em alguns aparelhos você não perceba tanto essa alteração, essa diferenciação. Então, talvez você possa se confundir mesmo. Principalmente quando eu comparo meus próprios aparelhos, tá? Eu só fui perceber, que a cachorra do meu pai era mais fácil, essa alteração depois, tá? Vocês observam isso na rotina de vocês? Que esse tipo de rim não tem, esse paciente não tem alteração? É uma coisa que vocês percebem ou não é uma coisa que vocês percebem? Isso é uma coisa que eu queria saber de vocês. Por favor. Nossa, já são 9h30. Que bom, a Diários também percebe. Roberta perguntando se eu coloco aumento da quantidade da medular externa. Deveria colocar, mas sabia que eu só consegui começar a olhar para isso depois de ler bastante. Então, nesse caso em específico dela, eu não coloquei, mas tenho agora tentado colocar sim, porque a gente sabe que pode acontecer isso normalmente em raças toy, e a gente não sabe se isso pode ser uma alteração ou não. Então, hoje em dia, eu tenho tentado descrever. Hoje em dia, tenho tentado descrever muito mais essas alterações renais, mas, como que a gente fala? Mais no passo a passo mesmo, igual eu fiz aqui para vocês, aqui, sabe? Para que eu veja se no futuro esse rim teve alteração ou não. Porque o que eu percebo? A avaliação renal, a gente faz uma vez só, mas é importante, às vezes, os controles da vidinha desse paciente. Então, quanto mais específico, às vezes, eu for, então eu vou saber que ele já tinha essa alteração desde filhote e que não é uma alteração nova agora. Então, é só uma coisa que é dele. Então, eu tenho achado importante. Confesso para você que eu não colocava, é uma coisa que eu mudei depois do clube de leitura. Dando aula para vocês, daí eu falei, putz, eu preciso melhorar nisso, putz, eu preciso melhorar aquilo. A gente vai discutir isso melhor, Roberto, você que está no clube, a gente vai discutir melhor sobre isso, tá? Ô, Dani, Diga. será que você poderia repetir a impressão diagnóstica que você falou? Presença de alteração morfológica? Então eu coloco assim, alteração Por favor. morfológica
renal, essa alteração pode indicar, pode indicar doença familiar, né, ou alteração familiar, e ou nefropatia no futuro. Então, assim, Obrigada. tá bom? Já coloquei de diversas formas, tá? Provavelmente, talvez daqui 1 ano, 2, eu possa mudar de novo, tá? Então, é uma das coisas que a gente vai aprendendo, vai falando, acho que vai ter que melhorar nisso, melhorar naquilo. Hoje eu escrevo dessa forma, tá? Jefferson, acho que eu já respondi, né? Eu coloco dessas duas formas, e daí eu sempre falo, vamos fazer urinálise, vamos fazer relação proteína-creatinina, vamos fazer tudo que for possível, até SDMA. Então, assim, eu tenho a cachorrinha da Amália, a Jack Russell dela tem esse rim, né? E daí, nossa, ficou doida quando a gente descobriu, né? E daí eu falei, vamos acompanhar. E também tá ótimo. Então, acompanho lá. Ela faz os exames periódicos bem bonitinhos pra gente ver se um dia isso vai dar alteração ou não. Então, assim, toda vez que eu vejo, eu falo, tem que fazer os exames. Tem que ter certeza de que não é alguma alteração já. Mas na grande, assim, 99,9% não tá tendo alteração, tá? Já pegou, mas a Roberta falou que já pegou com uma alteração já da relação proteína-creatinina. Então, pode ser que esse cachorro possa ter alteração renal no futuro. Então, por isso que eu coloco, né? Porque a gente não pode descartar. Ela é uma alteração morfológica, mas eu não sei se vai ter alteração na função deste rim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu poderia descrever variação racial? Acho que poderia colocar também. Não é errado a gente colocar. Ou a gente poderia colocar alteração observada apenas em raças toys, também poderia colocar isso, porque essa diferença entre a banda da medular, a medular mais hiperecogênica, a gente sabe que é mais comum em raças toys. Então, pode ser que mais pra frente saia algum trabalho que a gente possa daí ficar mais seguro sobre isso, tá? O pior é explicar para o tutor. Então, o que eu faço hoje, tá? Hoje não tanto, porque eles não entram mais no ultrassom, né? Por causa da pandemia, eles não entram. Mas quando eles entravam, né? Eu falava assim, olha, essa é uma alteração que a gente não pode descartar que ele possa ter uma displasia renal. Então, é mais prudente a gente fazer os exames para ter certeza de que não é nada e que é só uma alteração da raça, do que a gente não fazer e ele ter algum problema, a gente ter perdido. Então, eu falava assim, porque para ficar mais fácil. Então, a gente já explicava, olha, a gente quer ter certeza de que isso não é um problema, porque só pela ultrassom a gente não consegue definir. Mas é um cuidado. A gente tem que ver também onde a gente trabalha, se a gente pode falar ou não sobre isso. Quando o tutor entrava, eu falava. Hoje em dia que ele não entra, eu só falo para o clínico e daí ele que fala para o proprietário. De nada. Isso. Pela íris 1, ele já seria considerado um renal 1, sim, porque ele tem alteração morfológica. Qualquer alteração morfológica, ele já é considerado estágio 1, por mais que a creatinina esteja normal. Muito bem, Renata. Já que minha conexão ficou ruim, não sei se falaram sobre isso, mais uma vez eu ouvi dizer que pode ser um aumento da perfusão renal. Não se sabe mesmo. Então, algumas pessoas dizem que pode ser aumento da perfusão, algumas pessoas dizem que pode ser só porque a raça toy cruzou demais, daí ele ficou com uma cicatriz naquele rim, e essa cicatriz foi reproduzida. Então, assim, a gente não sabe, essa é a palavra certa, ainda não se sabe o que isso realmente é. Talvez no futuro a gente consiga ter certeza, tá? Então, por isso que eu trouxe para a gente fazer essa análise. Vamos ao próximo caso. Caso 5. São 3 casos. Uma pincher de 12 anos que veio para fazer também exames periódicos, o que é muito importante para a gente poder saber o que está acontecendo. Então, eu estou no rim esquerdo deste paciente. E aí? O que vocês estão vendo? Conta para mim. Eu aqui vejo uma estrutura que é o rim, mas que não é mais a morfologia dele, né? Então, muito bem, Thaís, ele parece reduzido, muito bem, sem definição córtico-medular, né? Parece ter umas estruturas hipericóicas ali, né? Então, talvez cálculos aqui dele, né? Então, ele tá bem regular. A córtex não parece tão hipericóica, né? Então, tem alguns que fica bem hipericóica, esse não tá. Então, por que eu trouxe esse caso para vocês?
Porque foi uma dúvida que vocês perguntaram algumas vezes, eu falei, vou trazer isso para que a gente possa discutir. Toda vez que eu vejo uma alteração na morfologia, no contorno do rim, para saber se ele está com tamanho normal ou não, o que eu preciso fazer? Eu preciso, às vezes, ver a tabela. Então, aquela tabela, tem uma tabela antiga que eu coloquei para vocês no e-book, né? Que é cadê essa tabela? Na página 13, né? Que é uma tabela bem antiga, de 1990, com peso, que às vezes dá certo, às vezes não. E também tem a da medida da aorta. Então, aqui a gente tem o rim esquerdo e a aorta está aqui embaixo. Então, o que geralmente eu faço nesses casos que o rim parece diminuído, irregular, para saber se ele está aumentado ou diminuído? Eu meço esse rim, então aqui no maior diâmetro dele, com 2,7, né? Então, a gente tem que parar a mão para ver realmente como é que ele tá. E meço a aorta no maior diâmetro também. Em que região? Bem na altura da adrenal esquerda. E a gente daí faz a relação. Tamanho do rim com a aorta. E a relação tem que ser entre 5,5 a 9,1. Nesse caso, deu 4,2. Então, eu consigo escrever no laudo com muito mais precisão. Este rim, sim, está diminuindo. Então, eu coloco o quê? Eu coloco a medida do rim e a medida da aorta. E daí, eu coloco qual seria o normal dessa relação, que é de 5,5 a 9,1. Então, eu sei que esse rim está diminuindo. Então, eu gosto bastante de utilizar esta relação quando eu tenho esses casos que eu suspeito de que está diminuindo esse rim, para que daí fique mais embasado o meu laudo, que daí eu consigo realmente ter certeza, esse rim realmente está reduzido. Eu não faço sempre, então você diz assim, então você mede a aorta em todos os pacientes? Não, talvez eu devesse medir para a gente sempre fazer, mas eu geralmente meço ou quando eu acho que está aumentado ou quando eu acho que está reduzido. A maioria das vezes, no dia a dia, a gente acaba não fazendo. Então, quais casos que eu geralmente faço? Quando tem suspeita de shunt, e daí a gente sabe que a gente tem renomegalia associada, então daí eu sempre faço para ter certeza e para colocar essa informação no laudo. E nesses casos que um rim está maior que o outro, você fala, e agora? Está normal, não está normal? Eu faço a relação do diâmetro com a aorta, tá? Então, e coloco K vezes a O. Então, isso deixa o teu laudo mais preciso. Então, eu acho interessante vocês colocarem, tá? Aqui eu trouxe para vocês o outro rim. O outro rim era normal, tá? Também tinha um cálculo, era 4,6. Então, um tá 2,7 e o outro tá 4,6. O que isso significa? Que o rim direito é normal, talvez ele tivesse aumentado, porque o outro rim esquerdo está reduzido, talvez, mas pela relação não estava, tá? Então, nem sempre, às vezes as pessoas falam, o rim está reduzido, então o outro está aumentado para compensar. Não sei, nem sempre, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, eu vou colocar o que no meu laudo? O que é importante eu colocar no laudo? Que o rim está reduzido, que o rim esquerdo está reduzido. Eu sei que ele também tem alteração de doença renal crônica, mas eu preciso dizer que ele está reduzido aquele rim só. Então, essa diferenciação que eu tenho um rim normal e que o outro rim está alterado também ela é super importante, para que a gente saiba que esse paciente provavelmente vai ficar bem porque o outro rim está funcionando. Então, ureia e creatinina deles, normais, sem alterações nenhuma. Então, o quão é importante o ultrassom para a gente poder ver, eu tenho ureia e creatinina normal, urinálise normal, mas eu tenho um rim morfologicamente comprometido, que não está funcionando, a gente sabe que não está funcionando normal, mas que o outro compensa e ele está vivendo super bem. Então, essa é a importância do ultrassom. Então, às vezes a gente pensa, será que vale a pena? Paciente renal, isso aqui? Vale, para a gente saber a diferença, como é que tá os dois rins, se os dois rins estão cursando juntos, se um está pior que o outro, se um às vezes está mais reduzido do que o outro. Então, é sempre bem importante a gente fazer a avaliação ultrassonográfica. Eu sempre vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas esses são aqueles casos que fazem a diferença na vida daquele paciente, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês, diminuído, a gente sempre vai pensar em doença renal crônica, displasia renal congênita, que é decorrente da doença renal crônica, e hipoplasia do rim. Então, às vezes, ele pode ter um rim hipoplásico, então ele não se desenvolveu. Nesse caso, eu não penso muito nisso, tá? Mas seria um diferencial também, eu poderia colocar esse diferencial. Qual é a minha dificuldade com a hipoplasia desse rim? Porque a hipoplasia, geralmente, já é um rim que o paciente já nasceu com essa alteração renal. Ali, ele já tinha 12 anos. Então, será que ele não desenvolveu? Então, por isso que eu não coloco.
Se fosse um paciente tipo de 1 ano, talvez eu já colocasse também como um quadro, talvez, de hipoplasia, ou talvez até também de displasia renal. Então, a gente às vezes tem que linkar com a idade, para a gente daí poder ver quais são os diferenciais que a gente poderia colocar nesses casos, tá bom? Dúvidas? Tudo bem aí? Estamos terminando, tá? Prometo que até às 10 a gente acaba. Caso 6, maltês, 10 anos, macho, com hematura. Esse foi um caso que eu peguei essa semana. Eu até ia colocar ele no Instagram, depois eu coloco para todo mundo também. Eu tava bem feliz e contente, né? Falei, Dani, precisa ver a bexiga. Falei, beleza, delícia, bexiga. Comecei a fazer ultrassom, e o que me chamou a atenção? Maltês. Maltês é pequenininho, né? E daí eu falei assim, nossa, tá vindo aqui até 4 aqui, ó, gente. Ó, tá vendo? Não, quase 4. Eu falei, nossa, a bexiga tá cheia desse cachorro, né? E quando eu peguei ele, para fazer ultrassom, no colo da proprietária, ele tinha feito umas gotinhas de xixi. Eu falei, Eu até falei, ai, né? Ele acabou de molhar você. Ela, não, tudo bem. Quando eu fui depilar ele para fazer a ultrassom, eu depilo na sala do lado, tá? Onde eu trabalho é um hospital, né? Então eu trabalho do lado, por quê? Porque o primeiro aparelho da Federal, ele queimou. Faz de pelo no aparelho. A placa-mãe queimou. E daí isso ficou guardado, e daí a gente daí tinha uma sala separada para fazer a tricotomia. E eu resolvi fazer a mesma coisa quando fui trabalhar no hospital onde eu trabalho hoje. Então, na verdade, eu depilo no raio-x, que as duas salas são uma do lado da outra, e elas têm uma porta, né, que fora não se vê, né, uma porta entre elas. Então, eu sempre depilo no raio-x, tá? E eu super indico que, se vocês puderem não depilar do lado do aparelho, é muito importante, para que você evite que entre muito pelo. Mesmo eu depilando fora, eu tenho que limpar o aparelho, eu sei limpar ele, né? Eu aprendi com o técnico para não ter que gastar R$2.000 todo ano para poder chamar. Só para ele limpar o negócio, eu consigo limpar. E fica muito sujo de pelo e de poeira, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu falo, tá. Daí, na hora que foi depilar, de novo, ele soltou umas gotinhas. Falei, nossa, acho que ele tá meio nervoso, né? E só que daí, na hora que eu comecei a fazer a ultrassom, veio o clique. Tá meio cheia essa bexiga. Ele fez uns pinguinhos. Ele tem o que nessa bexiga? Conta pra mim o que vocês estão vendo. Só pra saber que vocês estão aí e vocês estão comigo. Eu gosto disso. É mais que um zoom, né? Daí eu não vejo. Litíases. Muito bem. Cálculos, uróides. Muito bem. Vocês podem falar o nome que vocês quiserem. Hoje em dia eu falo assim, gente, fala o nome que vocês quiserem, tá tudo bem. Tudo é a mesma coisa. A gente vê o quê? A gente vê uma estrutura aqui, ó. 1, 2, 3, ó, umas 6 estruturas. E daí, qual é a preocupação? É um macho, ó. Então, eu fui bem para a região da uretra, a uretra prostática não tinha nada, não estava dilatada. Então, eu falei, deixa eu ver se está dilatada essa uretra. Porque eu falei assim, pinguinho de xixi, deixa eu ver se está dilatada essa uretra. Não estava. Mas, eu falei assim, me cálculo, né? É macho. O que eu tenho que fazer? Conta pra mim, o que eu tenho que fazer? Já colocaram aqui, Mari, muito bem, cálculo na uretra peniana. Então, o meu próximo vídeo, são um monte de cálculo, tá vendo? Que a gente fica perdida de tanto que a gente não sabe qual é o tamanho exato, tá? Então, entre 0,61 a 0,75. E eu fui para a região da, como chama isso? Uretra peniana. Então, aqui tá o osso peniano. Eu vou bem de ladinho, tá? Então, eu dou, o pipi do cachorro tá aqui, tá? E daí eu vou com o transtor aqui do lado, ó, para poder ver. Não vou por cima, eu vou bem pro ladinho. E daí, assim, tem que ter uma paciência umas horas, ó. Eu começo o vídeo, eu falo, não tô achando nada. Até sai da tela e volto. Daí eu falo, não, tem que dar umas persistidas. Eu falei, deixa eu ver, ó, se tem cálculo. Eu vou lá pra frente, não vejo nada. Daí eu vou lá pra trás e, aqui, olha o bonitão aqui, ó. Falei, eita vida. Daí eu falei, bom, esse cálculo provavelmente deve estar obstruindo esse paciente, né? Por isso que a bexiga dele tá tão cheia. Então, o que daí eu falei, né, pro veterinário? Falei, olha, passa a sonda, vamos ver, né? Vai que, né? Porque vai que numa dessa passa. Por que a gente resolveu fazer também isso? Porque, não sei, se vocês são acostumados ou não, o Vinícius falou que pega bastante na rotina. Vinícius, depois você vê se você vê isso também. Quando eles estão obstruídos, eu vejo
a uretra bem maior, assim. Eu vejo o cálculo e daí ela dá uma levantadona. Então, você vê a dilatação dessa uretra. Aqui, ó, eu vejo mais o cálculo. Eu vejo um pouquinho de dilatação caudal aqui, ó. Tá vendo? Mas é sutil. Eu falei assim, vamos tentar usar sonda, né? Para ver, e até para ver se tem outros tipos, né? Que a gente talvez tenha perdido. Então, passou a sonda, e daí veio o veterinário para mim. Dani, foi super bem. Eu falei assim, peguei até uma sonda mais grossa, tá? E veio super bem, porque o cachorro tinha sido atendido, foi no domingo, com hematúria, estava bem, tinha passado a sonda, estava bem, e foi no dia seguinte, segunda-feira, acho que era umas 10 horas da manhã, para fazer ultrassom, para poder ver porque dessa hematúria. Ele falou, e daí ela comentou, ele não fez xixi hoje mesmo. Então, ele passou daí uma sonda bem grande, ele falou, Dani, passou bem, e veio xixi. Eu falei assim, tá, então será que empurrou? Ou será que o cálculo, a sonda passou do lado do cálculo, né? Porque às vezes isso pode acontecer. Daí eu falei, pega ele lá de volta pra gente poder ver. Então daí eu peguei o cachorro de volta, né? Ele trouxe pra mim. E daí eu fui bem nessa região, ó. Tá vendo? Então, de novo, bem no começo do osso peniano, ó. Aqui daí, ó, já é a uretra membranosa, aqui é a uretra prostática. E eu falei, prostática, não, peniana. Daí eu falei, ai, que benção! O cachorro, o cálculo foi para dentro. E daí eu voltei para a bexiga. E daí fui tentar contar os cálculos. Daí na hora que eu fui tentar contar os cálculos, eu contei até mais. Eu contei acho que 9 cálculos. Tinha contado 6 ou 7, né? Eu contei 9. Falei, meu Deus, multiplicou os cálculos no cachorro. Mas a gente daí ficou bem feliz, porque não era uma urgência, não tinha que fazer uretrostomia. Dava para fazer só uma cistotomia. Então, por quê? Porque provavelmente devia ter obstruído, tipo, poucas horas antes, né? Então, não deu tempo ainda daquele cálculo não ficar preso. Talvez ele não fosse muito especulado. Pelo ultrassom, parecia que ele era um pouco especulado. Se voltar aqui, ó, ele parece que tem um negocinho que prende ali. Mas, não deu tudo certo. Ele foi para cirurgia, acho que hoje à tarde, parece que ele estava indo para cirurgia, porque o proprietário estava resolvendo como é que ela ia fazer, ó, tá? Então, qual é o cuidado? Por isso que eu trouxe esse caso. Parece aqueles casos bobos, né? Ai, cálculo super fácil. Mas, macho, por favor, veja a uretra, né? Passa ali no osso peniano, a gente não sabe, né, se não está acontecendo. E se a gente diagnostica rápido, ele pode fazer só uma cistostomia que é melhor para ele do que uma uretrostomia. Uma uretrostomia, tá? Cláudia também falando para mim, que também tem pego, e que faz hidropropulsão muito bem. Super indicado, né? E daí o ideal também que ele esteja anestesiado para relaxar. A Renata falando que tenham cuidado quando tem vários cálculos na bexiga e não vê a uretra peniana. Porque pode descer a qualquer momento, muito bem, a gente fala isso mesmo. E às vezes até eu falo, não quer passar uma sonda só de precaução, tá? Você sempre conta o número de cálculos e descreve no laudo? Mari, eu tento colocar o máximo possível. Eu coloco assim, pelo menos tantos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou votar. Então, eu coloquei no meu laudo pelo menos 6 cálculos, tá? Então, eu sempre tento. Talvez, ó, tenho mais um ali, talvez um 7º ali. Mas eu sempre tento colocar para poder dar uma auxiliada, sabe? Porque ajuda o cirurgião. Por mais que antes da cirurgia ele volte para ver se está lá de novo. Então, a gente tem esse costume porque algumas vezes a gente abriu, ele não achava o cálculo, daí agora ficou certo. Toda vez que o cachorro anestesiou, ele passa lá de novo só para ver se está lá o cálculo, para eles ficarem tranquilos. Eu não sei se você já acompanhou a cirurgia de cistotomia, para mim é uma decepção. Porque, gente, o negócio não vem lá, assim, cálculo que não é tão grande, né? Aqueles cálculos grandes é gostoso, mas aqueles cálculos pequenininhos não vem às vezes, e por mais que eles lavam, às vezes não vem. Então, como a gente já teve alguns casos que ficou naquela, tá, não tá, tá, não tá, toda vez antes de ir, vai, tá? O certo, se tiver cálculo na uretra, é tentar empurrar ele para a bexiga, se conseguir. Na verdade, eu não sei quem que é, tá? Porque aqui tá só o teu nome do teu computador. Não tem certo ou errado. A gente sempre tenta para que a gente possa evitar o procedimento da cirurgia de uretrostomia, porque daí sangra muito. Obrigada, Fernanda. O pós-operatório é mais complicado, a cirurgia é mais demorada, então é melhor para o paciente que a gente sempre tente passar a sonda para colocar aquele cálculo na bexiga, tá?
Pelo menos onde eu trabalho, a gente faz assim para que a cirurgia fique mais fácil, seja melhor para ele. Mas não sei se tem certo ou correto, tá? Acho que cada um tem uma base. Para terminarmos a nossa Masterclass, que eu falei demais, daí eu deixei aqui, tá? Aqui, essa é uma coisa legal. Aqui a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer o Doppler colorido, para ver se é aurólito ou não. E eu geralmente não faço muito isso. Mas aí, eu trouxe um caso de um Spitz de 3 anos, que eu fiz ano passado, ele. E olha o que eu via na bexiga, gente. Esse é o nosso último caso, pra gente terminar. Parece uma lâmpada, não parece? Eu falava assim, gente, olha o tamanho desse negócio no Spitz. Lulu. E também tem o quê? Também tem cálculo. Eu falava assim, e tem um monte de cálculo também. E também é macho. Eu falava, gente, esses machos andam com bastante cálculo. Talvez a ração, alguma coisa assim, né? Deixa eu colocar aqui de volta. Feio, né? Olha só. E daí, ó, tem esse. Mas também tem aqui, ó, tem um pra trás aqui, ó. Daí tem uns 3 pra frente também, ó. Parece que desce também aqui na região mais dorsal da bexiga. Aqui eu tô num transtorno de 8 MHz, daí o que eu fiz? Eu troquei para poder ver melhor, então aqui eu tô num transtorno linear, para daí poder ter uma noção. Se você for ver essa estrutura, ó, que vem da parede pro lúmen, ela é irregular, ecogênica, e depois ela fica aí, pô, tá vendo, ó? Ela é estranha. Eu falei, nossa, gente, o que é esse negócio aqui? E aí, o que vocês acham que pode ser? Conta pra mim. Mari, pólipo, Marcelo, pólipo. Pólipo é o único diferencial que a gente tem para esse caso? Muito bem, Natália, neoplasia. A gente tem esses 2 diferenciais, tá? Coágulo, não penso muito no coágulo, porque eu vejo ele, eu vejo, ó, tá vendo? Eu vejo mesmo saindo da parede, ó. Coágulo a gente não veria saindo da parede. Pode ser que essa estrutura aqui possa ter coágulo daí que foi aderindo junto, daí talvez sim. Mas essa aqui, ó, eu falo, não, ela realmente ela vem da parede, tá? 3 anos e com cálculo junto, né? Então, daí sim eu fiz, ó, o aspecto do Doppler, tá? Eu quase não faço, mas aí dessa vez eu falei, vamos fazer. Sabe, a gente vai lembrando? Então, daí eu trouxe também esse caso por causa disso. Avisei, né? Falei, bom, tem um monte de cálculo no Spitz que vai obstruir, mas essa estrutura, né? Essa grande estrutura, ó. Então, ó, ela media aqui, ó. Vamos subir aqui, que vocês estão bem na minha tela aqui, não consigo ver. Consigo ver por aqui. Ela media, ó, entre 1 e 6 por 0,8, então era bastante, né? E depois tinha várias pequenininhas, tá? Que a gente tinha ao redor. Aonde é a região que ela está? Crânio ventral. Toda vez que a gente vê crânio ventral, a gente sempre vai suspeitar primeiro do quê? De pólipo. Depois de neoplasia, porque não é uma região onde a gente tem a neoplasia. E quando tem mais de uma, assim, né, que se vocês forem ver, elas não se juntam, né? Então, a gente tem a elevação, depois tem a parede normal, depois a gente tem a elevação de novo, a parede normal, e geralmente, quanto mais, como a gente fala? Quanto maior a altura dela, então, mais provável deve ser pólipo. Quanto mais ela é com comprimento, mais, quando ela vai se estendendo mais, então, um comprimento maior, a gente pensa mais aí em neoplasia. Mas isso é no ultrassom. A gente tem como saber se isso é uma neoplasia ou não? Pelo ultrassom, não. Então, eu coloquei cistite polipoide, porque ele tem muitos cálculos, então pode ser por causa desses cálculos, ou neoplasia. Não posso descartar, até porque na minha rotina eu pego muita neoplasia, pego muita, muita, muita. Então, eu resolvo ter. Não tinha neovascularização no Doppler. Tinha no cálculo, mas não tinha no Doppler. E daí eu falei, bom, já que vai tirar os cálculos, pelo amor de Deus, tira esse negócio. Ó, tá vendo como ela era grande, ó? 1,7 por 0,8, bem grande. E daí, no histopatológico, foi bem legal, porque daí tinha o quê? Era uma cistite crônica proliferativa, um pólipo inflamatório. Então, realmente um pólipo, então comprovando mesmo que a gente pensa mais em pólipo por causa da altura, por causa da localização, mas aqui mostra também que a gente necessita fazer o histopatológico. Nesse caso, como eu já ia abrir para tirar os cálculos, já retirou e ele era grande. Mas aqui, eu vi aqui que vocês falaram que alguém pegou um agora, né? Cláudia pegou um, né? Que deu carcinoma urotelial. Então, nem sempre a gente vai
ter pólipo. Por isso que a gente tem que colocar os dois diferenciais. E não tem jeito. A indicação é a cirurgia para poder retirar e saber o que que é. Como eu pego muito carcinoma hoje em dia, então, assim, a grande maioria dos que eu tenho pego é carcinoma, a gente já tem mandado mais pra cirurgia, sabe? Tipo, deu 15 dias, não melhorou, vamos pra cirurgia, vamos tirar de uma vez, vamos ver, para que a gente tenha uma sobrevida melhor desses pacientes. O que eu acompanho na minha rotina, sempre volta, sempre volta, sempre volta, sempre volta, sempre volta, sempre volta. Então, por mais que o cachorro tirou, vai voltar. Daí, nas voltas, aí sim, às vezes eu tenho metástase no linfonodo lombar ali. Tive um que, nossa, dava dó do cachorro, tava feio. Então, eu sempre coloco os dois diferenciais e eu fico em cima daí nesses casos. Falei, por favor, vamos ter certeza de que não é um carcinoma, porque na minha rotina eu pego bastante. Mas nesse caso era um pólipo, tá? Aqui daí eu coloquei para vocês esse polipoide, tá? A gente teria, assim, quando eu fui montar essa aula, a gente teria milhões de outras coisas para ver. Rim, bexiga não tanto, mas rim a gente tem muitas dúvidas, muitas limitações, mas é só um panorama geral de algumas coisas que não tinha no e-book, que eu achei que era importante de serem faladas, e para mostrar as coisas mais tranquilas que a gente deveria saber. Aqui eu trago meus 3 queridos e amados cachorros. O Bulu tá com o olho fechado, né, a Renalzinha, que não é ela, é a Bela que tá ali de roupinha. Então, queria agradecer. Assim, quando eu estava colocando esse slide, meu coração ficou muito feliz, porque eu não imaginava o que seria os e-books, o que seria o primeiro e-book, na verdade, né? O primeiro e-book, nunca imaginava nada, os outros aí sim a gente já tinha um planejamento, mas eu nunca imaginei que fosse desse jeito e do jeito que era. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês pela confiança no meu trabalho, por vocês estarem juntos sempre, compartilhando os casos de vocês, ajudando, e queria agradecer de coração, né? Porque ontem eu até recebi umas mensagens e falei assim, nossa, a gente não sabe o quanto a gente às vezes auxilia, ajuda, né? E toda vez que eu vejo o e-book eu falo, gente, eu tô terminando ele, gente. Eu falo assim, ai, não tá bom. Acho que falta coisa. Acho que não vai ajudar. Então, obrigada de coração, todo mundo que tá aqui, todo mundo que compra, todo mundo que está disposto a aprender um pouquinho mais comigo. Então, obrigada. E para a gente poder terminar, vamos fazer o sorteio. E realmente é gratidão. E assim, gente, eu tenho que agradecer, na verdade, a Deus, né? Porque é Ele que dá essas ideias. Então, são frutos. Essas ideias vêm no banho. Não sei vocês, mas no banho as coisas aparecem. Vamos fazer o sorteio, que é essa parte legal. E nossa, hoje eu estendi, perdão. Eu já sou bem pontual, mas acho que hoje, na confusão do começo, eu acabei demorando mais tempo. Então, deixa eu colocar aqui. Vai ser online, tá? Porque a gente tem mais de 100 pessoas. Então, meu pai querido, é ele que arruma essas coisas, ele é meu parceiro nessas coisas. Então, deixa eu compartilhar a tela. Vamos ao sorteio. Então, vai ser se a pessoa não tiver, não tem problema. Que daí, estão vendo a minha tela? Sim, não? É só ver aqui, né? Estão vendo sim, porque eu tô vendo que vocês estão vendo aqui. O primeiro vai para quem não tiver, tá? E os outros 2 vão vir só para quem tá indo, tá? Então, vamos lá, vamos torcer. Quem tiver aí, vocês me avisam. Maísa Matias Barbosa. Tá aí? Onde deve ser esse nome? Mas, deixa eu tirar uma foto. Para deixar guardado. Não? Então tá. Então ela ganhou, porque né, o primeiro não precisava estar na live. Na live não, na Masterclass. Agora a gente vai para quem está na Masterclass. Eu vou tentar umas 2 vezes. Se não sair o número aqui, eu vou falar, eu vou abrir para a gente saber, eu vou dar um número de 1 a tanto e conto aqui, tá bom? Prêmio 2. Thalita Pazini. Tá aí? Também não vi, Thalita. Vamos ver. Alguém se pronuncie? Não.
É que tem alguns que não tem o nome aqui. Não? Então vamos de novo. Giovana Dias de Oliveira. Eu não vi. Tô perguntando, mas não sei. Tá aí. Giovana. Não, tá bom. Vamos. Quarto. Luísa. Luísa tem um bebê. Não sei se a Luísa tá aí. Eu acho que é um bebê. Também não. Vamos de novo. Débora. Zóia. Pelo jeito. Também não. Vou apagar tudo e fazer de novo. Dandara. Bruna. Vai ter que fazer ao contrário, mas não vou ficar aqui até acabar. Eu tô no Zoom, né? Tá. Vou fazer assim, ó. Vou abrir o Zoom e vou contar quantas pessoas tem. Então, aqui no Zoom tem... Deixa eu abrir por aqui. Tem 28. Só que duas são eu e o meu pai que tá aqui, né? O computador dele. Então, são 26 pessoas. 26. Então, eu vou contar. 26. Vou contar o número 10 da caixinha e vou contar o número 20 da caixinha que abri. Então, eu vou fazer isso com vocês, tá bom? Pode ser? Que vai abrir aqui no meu, tá? Então, eu vou sair daqui e interromper. Ó, tá todo mundo vendo todo mundo da caixinha, né? Ah, mas ela dá diferente pra todo mundo, não dá? Deixa eu ver. Ah, ela dá. No meu computador dá um jeito, no computador do meu pai dá outro aqui. Ah, não vai dar pra fazer assim. Ah, já sei. Vamos fazer diferente, então. Todo mundo põe o nome. Que eu consigo daí fazer o sorteio. Isto. Aqui a lista dos nomes, ela tá grande, ó. São 142 a lista dos nomes. Ah, pelo número da lista dos nomes, né? Boa ideia! Mas aí pelo Zoom, ó, tá vendo? E tá, vamos fazer... Não, então vamos... Ai, gente, tá difícil esse sorteio. Tá, deixa eu pensar numa maneira que seja justa com vocês que estão aqui. Tá. Pelo Zoom, é que pelo Zoom a gente só tem acesso às câmeras. Só que assim, aqui na minha tela eu vejo vocês. Mas na tela aqui, ó, compartilhada que eu tenho do lado, ela tá diferente, ó. Então essa é a minha preocupação. Se eu contar aqui é de um jeito, se eu contar aqui é de outro. Então eu vou contar pela minha tela aqui uma vez, vou contar para uma tela daqui da outra vez. Então, será que dá certo? Só para mudar? Ô, Dani, Oi, me dá uma sugestão. se você coloca. É porque eu já trabalhei no Zoom. Se você colocar em participantes, ele te dá uma lista por ordem de chamada. Ele te dá por. Você coloca assim, participantes. Se você clicar nele, acima do chatzinho, aparece uma lista com os nomes em ordem de chamada. Chamada que fala assim, A, B, C, D. Tá, vamos ver. Tô aqui, arquivo, salvar bate-papo, todos. Tem mesmo! Ai, Samara, obrigada! Dei aula há muitos anos no Zoom. Hã? Dei muito tempo aula no Zoom. Que bom! Já ajudou a minha vida, tá? Então, vamos lá. Eu vou manter, então, o número que eu tinha falado, tá? Então, que eu acho que aqui pelo que vem. Vocês conseguem ver aqui a minha... deixa eu ver aqui. Não, vocês não conseguem ver ela aqui, ó. Todos, Na verdade, aqui, ó, bem do ladinho aqui, ó, gente, onde tem o chat, tem um negócio para todos. Abre ali, e daí vocês conseguem ver quem tá no Zoom. Então, eu vou contar o número 10 que tá no Zoom, tá? Então, o primeiro foi o Léo, que não Léo, depois Maiara, que é o 2, Moara é 3, Roberta é 4, Mariana é 5, Renata é 6, Marcelo é 7, Edmar é
8, Jaque é 9, Natália Torres Meirelles é a 10. Cadê a Natália? Nath, você manda para mim no direct o teu endereço, para daí eu poder te mandar para você, tá? E daí agora eu vou para o número 20, tá bom? Então, a Natália é o número 10. Então, o Adjailson é 11, Thaisa é 12, Fernanda 13, Patrícia 14, Samara 15, Vinícius 16, Ana 17, Jacimara 18, Carla 19. Ah, ficou meu pai. Não, nem não conta. Ai, tá bom. Vamos aos outro número. Agora eu já vi o nome de vocês, né? São quantas pessoas que estão aqui? 28. Pra não ser injusto, pega o 21, então. Tá Não bom, sou muito eu. obrigada, Vinícius. É uma boa ideia. Isso, então foi a Regiane. Obrigada, Vinícius, por ajudar. Sim, então, certo. Regiane, então, você é a que ganhou o e-book impresso. São 3, né? Então, daí uma que não estava aqui e os outros 3. Então, a Natália me manda mensagem e cadê? Regiane me manda também mensagem para eu poder mandar para vocês pelo correio, tá bom? Acho que a próxima vez que tiver a Masterclass, eu vou fazer diferente, para daí eu ser justo com o sorteio e para que ele seja ainda mais aleatório. Ou a gente pode ver alguma outra coisa para vocês ganharem, já que vocês estão sempre participativos. Tá bom? Muito obrigada de coração a cada um de vocês que ficam aqui até 10h08. Obrigada de coração mesmo, pelo carinho, pela atenção de cada um. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar. O próximo e-book eu vou estar em andamento. Ele vai ser genital com adrenal junto, tá? Então, esse é o 4º volume. Vão ser as duas coisas juntas, para não ficar muito pesado o volume 5, que daí o volume 5 é o que tá faltando, tá bom? Então, só para quem tá aqui, já tá sabendo qual é o próximo volume, ele está em andamento. Então, a gente, né, que eu falo a gente, porque meu pai aqui me ajuda, assim que a gente souber, a gente fala para vocês. E a gente vai ter realmente um combo diferenciado no último lançamento, tá? Por enquanto a gente não tem como fazer, mas no último lançamento a gente está vendo para fazer um combo diferenciado para vocês terem. E vocês poderiam, por favor, me mandar mensagem com ideias do que vocês gostariam de lançamento diferente. Toda vez que eu lanço, eu sempre dou 2 semanas com alguma coisa diferente. Então, o que vocês gostariam de diferente? Eu gosto de escutar vocês têm sempre ótimas ideias para saber aquilo que vocês têm no coração de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma boa semana. Qualquer coisa, vocês dão um grito e a gente vai se falando, tá bom? Beijo, beijo, beijo.